Então agora eu vou falar sobre as linhas constituintes e governantes. Todas são diretoras e não precisa se preocupar. Eu vou fazer aqui um comentário teórico, mas já está escrito ali, vocês vão ver, uma tem uma bolinha, a outra tem um quadradinho. Quando vocês olharem no hexagrama, vocês vão ver, bolinha é a governante, quadradinho é a constituinte. Pronto, tá certo? E eu vou dar já para vocês um mapa com tudo já escrito. Mas vamos lá ver como é que isso acontece. Primeiro eu vou falar da linha diretriz constituinte. A linha diretriz constituinte é que confere ao hexagrama seu significado característico. Quer dizer, qual é a característica desse hexagrama? Está na linha diretriz constituinte. Ela que diz, o que ela fala é a característica do hexagrama. Seu significado característico, não sendo levado em consideração, nesse caso, se a linha indica ou não nobreza ou bondade de caráter. Quer dizer, ela pode estar em situação adversa ou em situação errada. Ela simplesmente está dizendo assim, desse hexagrama, ela é a linha constituinte, ela mostra qual é a característica desse hexagrama. Independente dela estar certa ou de caráter positivo ou naquilo que a gente chama de adverso. A linha governante sempre possui um caráter bom. E se torna diretriz em virtude de sua posição ou do sentido do tempo. O sentido do tempo eu já falei, toda vez que tiver tempo é o momento. Quer dizer, para aquele momento, para o sentido daquele momento, ela é sempre boa e ela é governante por causa daquele momento. Tá? Então eu tenho duas, uma constituinte e a outra governante. A constituinte pode ser boa ou não. A outra é sempre boa. Mas essa constituinte, ela não é a principal mesmo é a governante, tá? Em geral, ela ocupa a 5ª posição, essa governante, mas ocasionalmente linhas em outras posições pode ser também diretrizes governantes. Por que ela normalmente ocupa a 5ª posição? Porque nós já tínhamos mostrado para vocês que a 5ª posição é a do soberano, lembra? Do imperador. Então é por isso que ela normalmente está lá na 5ª posição. Na maioria dos casos. Mas, dependendo, você deu um exemplo de uma porção de linha Yangues, né? Então ela pode estar em outra posição. Mas é mais difícil. Quando a linha diretriz constituinte é, ao mesmo tempo, a linha governante, é, sem dúvida, benéfica. Porque repare que a constituinte pode ser benéfica ou não, mas se ela está na mesma posição da governante, e como a governante é sempre benéfica, ela também passa a ser benéfica. E ocupa uma posição apropriada ao tempo ou ao momento do hexagrama. Quando a linha diretriz constituinte é também a linha governante, as duas são a mesma, o hexagrama possui um só regente. Em caso contrário, possui dois. Ou melhor, se a linha constituinte está no mesmo lugar da linha governante, só tem um e vai ser como linha governante. E vai ser sempre benéfica. Se a linha constituinte não está na mesma posição da linha governante, vão ter-se as duas diretrizes, sendo que a principal é a governante. Quando a linha diretriz constituinte não acumula a função de linha governante, as duas estão na mesma posição, isso indica que seu caráter, assim como sua posição, não está de acordo com as exigências do tempo. E aqui vai uma dica. Quem conta pra gente isso é Confúcio. E Confúcio
E você tem isso nesse livro daqui, eu botei, ó, nesse livro que vocês têm, está na terceira parte do I Ching, desse livro aí. Diz assim: a linha diretriz de um hexagrama pode sempre ser determinada a partir do comentário sobre a decisão, que é um livro de Confúcio. Lá na terceira parte desse livro daqui, se você pegar lá no final esse livro, você vai ver assim, ó. Hexagrama 42. Aí você tem algumas coisas, alguns comentários, e de repente tem assim, ó, comentários sobre a decisão. Aí vem um texto aqui que é de Confúcio. Nesse texto de Confúcio, você lendo e estudando, você vai descobrir qual é a linha constituinte e qual a linha governante. Tudo bem? Então ou em outras palavras, Confúcio já dá de mão beijada pra gente. Mas para ficar mais fácil ainda, a linha diretriz constituinte se encontra assinalada em cada hexagrama por um quadrado. Aí aparece do lado da linha um quadradinho. Pronto, essa é a linha constituinte que diz qual é o caráter do seu hexagrama. E a linha diretriz governante com um círculo. Então, não tem mistério, é só olhar. Ah, tem um círculo, essa é a linha governante, essa é a linha principal, essa é a que comanda. Ela está em posição certa, está em posição errada, esse governante está forte, está fraco. Aí eu posso analisar. Quando ambas funções coincidem, mantém-se apenas o círculo. Quer dizer, se a linha constituinte e a governante estão na mesma posição, aí não me interessa o quadrado, eu boto só o círculo, que é a linha governante geral. Feito isso, está aqui pronto para vocês, ó. Não é mole? Apesar de já estar aqui no livro, no I Ching, na linha já tem um quadradinho e a bolinha, né? Tem um mapa aqui, ó. Vocês estão recebendo a palestra, antes vão dar uma olhada. Você fez um hexagrama, o seu hexagrama é o 51, saiba que a linha governante, onde que ela está? Estranho, ela fica sempre na quinta posição, ela está na 1. Deve ter algum motivo, aí tem que estudar o 51, tá? As linhas governantes e constituintes. Você vai olhar, você pega aqui o 22, você vai ver lá que tem a 2 e a 6, você vai ver a bolinha e o quadrado. Que? Ali, no 51, por exemplo, ainda coincidindo a diretriz e a governança. Aqui está coincidindo, mas acontece que o bom mesmo é a governante ficar na quinta posição. Aqui pode estar coincidindo também, ó. Onde tem só um número, tudo indica que está coincidindo. Não, tudo indica não, está coincidindo. Tudo bem? Assim, gente, estamos indo para os nossos finalmente, vamos para a última parte. Agora eu não quero mais falar do I Ching baseado no diagnóstico de vocês. Esqueçam a pergunta. Agora é que nem o horóscopo que eu fiz e que eu dei para vocês, o bicho da individualidade, o bicho da personalidade e os dois hexagramas, um regendo a individualidade e o outro regendo a personalidade, lembra? Agora nós vamos falar do número kármico. Não tem mistério. Qual é o dia do seu aniversário? 17. Pronto, o seu número kármico é 17. O meu, 16. Não importa o mês e o ano. Há uma harmonia entre os calendários nossos, que todos são regidos pela Lua. Então, nesse exato momento, o meu número é sempre o número do meu nascimento, que vai do 1 ao 31. Se vocês olharem o I Ching daqui do Richard William, você vai ver que lá no original, o I Ching é dividido em duas partes, do 1 ao 32 e do 33 ao 64. São as duas partes. O I Ching são dois livros, do 1 ao 32, do 33 ao 64. Tudo bem?
Do 1 ao 32, eu tenho os 31 números possíveis do seu aniversário. Só o 32 que escapole, porque ele é um hexagrama de transição. Tudo bem? Como do 33 ao 63, cabe também mais 31 possibilidades. E o 64 é a conclusão. Sai do cenário. Mas aqui eu só vou analisar o do aniversário. E eu queria que vocês entendessem assim. Do 1 ao 31 é a característica numérica pessoal, karma pessoal de cada um. E o seu número kármico é o número do seu dia do nascimento. Não importa o mês ou o ano, tá? E no outro, mas o livro ainda não chegou no Brasil. O livro ainda não chegou do Brasil, é do mesmo autor. Mas o livro ainda não chegou aqui no Brasil. Então nós não vamos falar. Que vai do 32 ao 33, o número também que vai corresponder lá ao seu aniversário, é só fazer a conversão. O 33 é o dia 1, 34 é o dia 2, é assim. Você vai chegar ao seu número. Aquele hexagrama que for correspondente ao do seu aniversário, não trata do seu karma pessoal, e sim do seu karma social, do seu karma de relação com o outro. Mas isso nós não vamos estudar, porque não tem um livro aqui. Tá certo? O autor comenta. Para falar a verdade, eu não sei nem se o autor já escreveu lá nos Estados Unidos. Ou, perdão, na França, tudo bem? Eu nem sei se ele já escreveu. Ele só está comentando e explicando. Então nós vamos falar aqui do nosso número kármico pessoal, que já é muito válido. Então, como eu já sei qual é o meu hexagrama, todo mundo já sabe, eu vou contar um pouquinho de teoria sobre o destino, e depois cada um pode olhar o seu hexagrama, ou quando chegar em casa e tal, que é o seu número kármico. Mas vamos fazer um pouquinho de estudo. O I Ching e o karma. O que o nosso hexagrama, o nosso número kármico vai falar? Ele vai falar da minha paisagem kármica. Eu fiz um planejamento do lado de lá, reencarnei, vou aqui encontrar determinadas pessoas e, consultando aquele número e suas linhas, aquele hexagrama vai dar o meu macrocosmo, o meu macrociclo, e as linhas dele, gerando novos hexagramas, vão dar o meu microciclo kármico. Então eu vou ter um karma, o geral e no particular, mas com relação à minha pessoa. Então ele está me dando, o I Ching, ele vai me dar toda a paisagem do meu karma. Do que eu estou fazendo aqui, como é que eu tenho que tratar a minha relação. Ô Jorge, mas todo mundo que nasceu no mesmo dia é o mesmo? Perfeito. Perfeito. Agora, veja bem, cada um nasceu num dia, por isso que eu dei o bicho. São horários, tem horário. Aí você vai aproveitar. Isso. Aí vamos supor que todo mundo deu igual. Eu tenho horários, eu tenho dia, eu tenho isso. Eu tenho país, eu tenho cultura, eu tenho religião, eu tenho as minhas diferenças. Eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou isso. Tá certo? Aí eu tenho que pegar outras referências. Ele está me dando o cenário geral. Como, evidentemente, que toda pessoa que nasceu, você é de... Não. Você é bicho, qual é o bicho? É a cabra. Você é a cabra, nasceu que horas? 18h35. E se uma pessoa nasceu no mesmo mês, no mesmo ano e no mesmo horário, não pode ter? Quantas pessoas nasceram no seu horário? Na hora que você estava nascendo, nasceu também? Eu sou gêmea. Então, já tem a sua irmã, o seu irmão. No meu caso, a minha irmã. A minha irmã tem o meu número kármico que nasceu no mesmo horário. No mesmo horário, não. Porque eu sou de 11h30, ele é de 11h33. Mas 11h30 e 11h33 bate no mesmo bicho. Porque é de 11 até as 13. Então eu sou igual a ela. Quais são as diferenças? Aí nós temos que botar outras coisas para analisar. Já começa por aí. Ela é mulher, eu sou homem, apesar de ser damas, mas ela é damas também. Então, eu tenho que botar outras coisas na balança. Mas é um cenário geral. É logo se veio junto, é porque temos coisas para trabalhar, né?
O karma é a nossa viagem através da vida. Não fale que karma é uma coisa negativa. Na Índia não existe isso. Na Índia não existe isso. Karma é ação. Tudo bem, Mara? Fiz uma ação. Essa ação é boa ou ruim que eu fiz? Hã? Depende como... Não, aqui no caso boa. Então aqui é um karma positivo. Não me enche o saco. Karma negativo. Tudo bem? Então, existe karma positivo sim. Quando você está com aquelas pessoas que você gosta, que você sente bem, como nós somos afinados, é o seu karma positivo. Karma é ação. Por isso que ele te deixa preso à roda. Se você distribui sopa para todo mundo, é um karma positivo, mas não quer dizer que você está liberto. Para libertar mesmo, demanda outra coisa. É chegar à perfeição. Só a perfeição que te liberta. No I Ching, a ideia de mudança é uma força viva. Aliás, o I Ching é mudança. Enfatizo que não se pode falar sobre o karma sem se falar em mudança. Quando você vem aqui, meu Deus, isso é meu karma. Quando eu descubro, cara, esse homem é meu karma, as pessoas falam assim. Pronto, se você descobriu isso, você tem que mudar. Como é que você faz para mudar? Aí eu tenho duas coisas. Ou eu vou usar uma relação diferente, com mais calma e tal, vou investir naquilo para mudar, ou posso ter aquela atitude que eu estava dizendo. Por enquanto, não é melhor só a gente se complementar e se afastar um pouco? E esperar o tempo amadurecer as relações? E pode ser que quando eu amadurecer eu vou ficar mais forte, e mais forte eu vou poder saber lidar com essa dificuldade. Destino é algo que já está determinado. Eu planejei do lado de lá. Ah, então ele é rígido? Entretanto, a nossa maior consciência incorporar o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio poderá controlar a qualidade de nossas vidas. Ora, eu planejo do lado de lá. Se eu planejo do lado de lá, está determinado. Mas aqui eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso chegar aqui e resistir. Resistindo, eu vou criar o quê? Complicação. Mas se eu usar o livre-arbítrio, a inteligência, o I Ching, outros conhecimentos para aliviar a situação, eu vou ter uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, eu venho com o seguinte karma: tenho problema de trigo, não posso comer nada que tenha glúten, por exemplo. Esse é o meu karma. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Qual é a melhor coisa? Não comer nada que tenha trigo. Ficou claro? E aí, se eu não comer nada que tenha trigo, o que vai acontecer com a minha qualidade de vida? Vai ficar boa. Eu vou superar bem esse meu karma. Mas sempre vai aparecer aquele bolinho, aquele pãozinho, que a pessoa vai ter vontade de comer, né? Aí eu pergunto ao médico: doutor, tem algum remedinho, uma vez ou outra só, no Natal, no meu aniversário? Dá para fazer? Ah, no seu caso pode. Não, no outro caso é tão rígido que não pode. Eu tenho que saber. Ah, será, diz o doutor Crispim, existe alguma coisa boa de homeopatia que pode aliviar muito ou até curar? Será? Vale a pena investir, procurar um médico competente nessa área e ver. Tudo ele pode gerar uma qualidade de vida, o meu livre-arbítrio, naquilo que já está determinado. Aqui eu estou falando de um caso de uma doença, mas a gente pode falar de uma relação, de umas dificuldades as mais variadas, tá? Aqui, a palavra qualidade não significa o que a pessoa faz, mas como faz. Olha o que é qualidade de vida. O destino foi o ponto de chegada. O karma foi o trajeto. A forma como lidamos e reagimos nos diversos marcos. Quais são os diversos marcos? Nas diversas situações, com as diversas pessoas, com as diversas experiências, depende do nosso livre-arbítrio. Como eu vou reagir, né? Como eu vou lidar com as situações que são complicadas, ou como diz o Chico Xavier. Ei, o que é destino? Como é que você pode ver o teu karma? É toda aquela hora em que você diz assim: ei, não tenho nada para fazer, tem que encarar esse problema.
tudo aquilo que o seu livre-arbítrio não pode te tirar, aí você pode pensar, se ele não pode me tirar, como viver isso melhor? Tá? Então o macrociclo é o hexagrama do seu aniversário, é o seu número kármico. O macrociclo diz respeito às 6 progressões kármicas e aquelas conjecturas, situações e momentos de mudança que ocorrem e voltam a ocorrer durante a sua vida. Então você pega o seu hexagrama, é o macrocosmo, é o macrociclo, e as 6 linhas daquele hexagrama, eles são as situações que sempre estão aparecendo na minha vida. Meu Deus, eu saí de um chefe assim, caí num outro igual. Rígido. É muito engraçado esse negócio de marido que tem problema com a mulher, né? Aí ele separa, vai e conta outra mulher, ela tem o mesmo problema. Eu conheço um caso que ela tem o mesmo nome. Ficou claro isso? Por que isso é uma tendência? Você pode dizer, meu Deus, parece que essa situação me persegue. Não é que me persegue, tá? É o teu karma. E aí, sendo assim, como você vai lidar com a situação? Aprenda, leia o I Ching, estuda o hexagrama, veja livros. Repare que esse I Ching ele pode também ser transformado em nuclear, pode ser transformado em oposição, pode ser transformado em invertido, pode ser transformado em derivado. Ele te dá um mundo de informação para você entender quem é você e o seu karma. Aí não é uma pergunta, é quem é você. Aliás, esse tipo de número kármico e essa informação do bicho e os 2 hexagramas dos bichos, eles são mais importantes que as perguntas. É aqui que eu devia de começar, estudando isso, me entendendo. E me entendendo melhor, eu vou, como pessoa, compreender no momento a pergunta que eu estou fazendo. Aí quando vem uma resposta para uma pergunta, eu já sabendo quem eu sou, agora eu estou entendendo por que ele está falando assim, porque eu sou desse jeito. Imagina uma pessoa linguaruda. Aí ele vai e quando você faz uma pergunta, ele diz, aqui convém ter o cuidado na fala. E, sim, no meu estudo eu mostro que o meu número karma, eu sou um linguarudo. Que tem um hexagrama chamado morder. Morder, depois vocês olham aí, eu esqueci o número agora. Esse morder é que tem o pau assim, ó, com o pau. Tem um pau aqui, ele morre. Ele não consegue falar direito, ele não consegue falar direito, ele tem dificuldade de comunicação, então a vida botou essa trava nele para ver se ele pode policiar a comunicação dele. A agressividade no falar, na comunicação, tá? Eu acho que é o hexagrama 21, dá uma olhada no 21 para ver se não é morder. Ó, viu? Isso, já decorei até o bicho, porque é bom decorar esse hexagrama. Isso que eu digo, é muito legal estudar o I Ching também por estudar. Estudar assim nessa característica, né? O que quer dizer o hexagrama exército? E às vezes você tem um exército em casa para gerir marido, filho, avô, neto, né? Filhos. Então é o teu exército pequenininho que você está gerenciando, né? O calendário ocidental, eu vou explicar por que o número basta ser o do aniversário, olha lá. O calendário ocidental baseou-se originalmente nos ciclos da Lua e não conflita com o antigo calendário chinês. Dessa forma, nesse sistema, é importante o número do dia do nascimento, independente do mês e do ano, como nós já falamos, tá? Então, o dia do seu aniversário é o hexagrama correspondente a esse dia. Ele é o seu número kármico, o macrociclo, a partir do qual derivam as 6 etapas principais do seu karma principal. O hexagrama do número kármico descreve a atmosfera psicológica de toda a jornada.
E é seguido de 6 etapas kármicas, que são as 6 linhas do hexagrama, que indicam os desafios com os quais irão defrontar e os conflitos entre o eu superior e o inferior de cada indivíduo. E o I Ching está te dando um mapa do seu planejamento kármico. Por isso que você nasceu naquele dia. E diz Emmanuel, as assertivas astrológicas são corretas. A gente só não pode culpar o destino. As dificuldades eu tenho que superar. É o meu desafio kármico. Aqui, são os meus desafios. Agora vamos ver o microciclo. Ó. Um indivíduo não vai para frente e para trás apenas através das 6 etapas, que seria muito fácil. Uma vida tão complexa como a nossa, que você chega a dizer que é informação demais o extingue. Se uma vida, por uma pergunta, imagina a nossa vida toda como ela é complexa, né? Depender só de 6 etapas, tem muito mais. Cada etapa dessa, cada linha pode gerar um outro hexagrama importantíssimo, para explicar aquele desafio que volta e meia volta na sua vida. Na realidade, em seu cotidiano, cada indivíduo está envolvido com um microciclo paralelo ao macrociclo e acabará passando por todas as situações do primeiro, do microciclo, sendo que algumas situações ocorrerão com maior frequência do que outras. Aquelas que ocorrem com maior frequência é você que ainda não está bem, podemos dizer, consolidado naquela situação. Tá certo? É uma coisa que ainda não está bem resolvida em você, que você tem que resolver. Todos nós passamos por esses estágios, em maior ou menor grau, segundo o nosso temperamento e a nossa personalidade. Temperamento e personalidade estão aqui, ó, nesse hemisfério que é arrogante, que se acha o tal, que é mais superficial, que é racional, que é a minha personalidade daqui, da atual encarnação. Então aqui normalmente tem o defeito. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho muitos defeitos, mas a gente tem um principal, ou 2, né? Tem uns que tem 3, assim, mas tem 2 ou um principal, que é aquele que eu tenho que administrar. Qual é o teu principal? Pensa e porta dentro da alma. É o medo? É a falta de tomar uma decisão? É o quê? É linguarudo? É agressivo? Qual é o seu? Cada um tem o seu. Sua maior dificuldade. Tudo bem? Dificuldade com a comida, dificuldade com a bebida, dificuldade com a insegurança. Como eu serei na velhice? Será que alguém vai me ajudar? Os seus filhos te amam e você diz assim: ah, será que depois alguém vai cuidar de mim quando eu ficar velha? Por que isso? Eu juntar dinheiro por quê? Ah, depois se eu precisar. Mas eu pergunto, e agora você tem? Não, agora eu não tenho. E se agora você precisar? Não é assim? Então tá aí, ó, eu estou ensinando como é que muda. Aqui nesse caso, ó, se o seu hexagrama é 24, você nasceu no dia 24, tá? Aí você muda a primeira linha e repete as outras. As outras ficam iguais. Agora depois você muda a segunda linha e as outras permanecem a mesma. E aí você vai ter 6 hexagramas, que são os 6 microciclos. É difícil? Eu vou repetir. Ó, aqui. Se o seu esse é o teu macrociclo. Esse é o teu macrociclo, o hexagrama seu. Você pega ele e analisa as 6 etapas, que são as etapas do seu número karma, do seu macrociclo. Mas depois você pode pegar cada linha e mudar. Mude só a primeira, vai dar o hexagrama 2. As outras repete. Depois repete as outras, só muda 2.
E depois faça assim, ó. Mude todas. Vai mudando todas. Você vai ter 6 microciclos de apoio ao seu macrociclo. Eu peguei o meu exemplo, aí está a minha vida. Eu queria até que vocês fizessem oração por mim. Eis meu karma, Felipe. Bota o meu nome no culto, por favor. Se não tem culto, funda só para botar o meu nome. Oi, quem me chamou? Oi, Mara. Não? Tô vendo. Deixa só, tô fazendo uma análise. Você foi mudando a primeira. Você muda a primeira e repete as outras, muda a segunda e repete as outras, muda a terceira e repete as outras. É assim. E olha o seu primeiro. Primeiro você olha o seu geral e olha linha por linha. Depois vai mudando. Então aqui você tem um macrociclo, ou o seu número karma, e aqui você tem o seu... Oi? É o meu entusiasmo. Então eu funciono por entusiasmo. Vamos fazer uma análise. Por exemplo, eu adoro estudar o Xing. Então um curso como esse é um entusiasmo para mim. Eu venho aqui, marco e opa, vou lá para Franca, tudo bem? Tem coisa que eu não gosto de fazer, não vou contar também. Por exemplo, comer bem eu não gosto. Bom, mas vamos lá. Então, aquilo que eu gosto de fazer, eu sei movimentar. E eu movimento pessoas para isso. Né? A gente tem os congressos, né, Felipe? A gente tem os congressos acontecem tudo por amizade. Eu tenho já mais de 30 livros publicados e as pessoas vão, ajudam na pesquisa, ajudam isso e tal, e as coisas vão saindo. Então, para aquelas coisas que eu gosto, que eu me motivo, então eu faço. E com muita facilidade. Aí você fala assim, mas todo mundo é igual. Não. Evidentemente que aquilo que te entusiasma, com todo mundo é igual. Mas só que tem gente que tem mais paciência, tem gente que sabe superar as dificuldades, que é mais, podemos dizer assim, compreensivo. Naquilo que não é meu entusiasmo, eu sou muito impaciente. Eu me lembro até que o Newton chegou lá em casa e me deu uma encarnação minha do passado. E ele disse, nossa, você era um cara legal, administrava um mosteiro budista, e as pessoas gostavam de você, você fazia um certo bem, etc, etc. Só que era impaciente. E você morreu por causa dessa impaciência. E você reencarnou para cuidar dessa impaciência. Eu disse, pronto. Esse é o meu karma, compreendeu? Nesse ponto é que eu tenho que cuidar, tenho que gerenciar. Então, por quê? Porque eu faço com alegria as coisas que me entusiasmam, mas outras eu sou impaciente. Não, era para eu não fazer com o mesmo entusiasmo, evidentemente que assim é com todo mundo, mas saber gerenciar a impaciência. Estou conseguindo? É isso. Agora cada um tem o seu, né? Se o seu eu 21 é o morder, é a língua. Que legal. Tá certo? Mas também se o seu eu 15 é humildade, você tá bacana, né? Tá bem na fita. Tá bem na fita se for humilde, né? Senão mostra uma contradição tremenda. Tá? Dúvidas? Cada etapa representa um desafio maior, uma mudança importante, uma fase de desenvolvimento pessoal. Aqui é um roteiro de vida maravilhoso. Cada desafio, cada etapa representa um desafio maior. Uma mudança importante e um desenvolvimento espiritual ou pessoal. Se nós começamos meia hora mais cedo, terminamos certinho meia hora mais cedo. Olha que bacana, hein? Muito bem. Baseado nesse desmembramento que você fez, você conservou a linha que mudou e foi mudando as outras. Não. Eu mudo uma e conservo as outras. Mudo uma de cada vez e conservo as outras. Senão daria aquele outro que é o
Derivado, não é o derivado, é diferente, tá? Vai ficando, Jorge, você mudou do primeiro para o segundo, quando você fez o terceiro, você observou já a mudança. Gente, vai mudando uma linha de cada vez. Então, mas vai mudando até mudar tudo. Até mudar tudo, até mudar as 6. Por isso que eu tenho 6 hexagramas aqui. Mas aí não vem na móvel. Não, aqui eu não estou entrando, não é pergunta, eu não estou fazendo pergunta. Aliás, aqui a ideia não é linha móvel, estática, né? Tá tudo em mudança. Eu comecei assim um comentário ali, se você lembra. Essa é a minha paisagem kármica. Se o Xing é mudança, eu não posso pensar em karma sem mudança. Se você diz, esse é o meu karma, esse é o meu problema que eu tenho que gerenciar. Eu vou gerenciar esse problema para quê? Para mudar ele, não é isso? Para transformar ele em coisa boa? Como que vai ter karma sem mudança? Já está aí implícito. Aliás, eu estou fazendo aquilo que é a essência do Xing. Estou mudando todas as linhas. Porque todas elas são mutáveis. Fala alto. 29. Abismal. Como que eu poderia conceber dentro de máximo abismal? Não, é que você está falando o abismal. Você está falando abismal porque você está pegando um nome do hexagrama. É uma interpretação. Então não interprete assim. Você vai lá no da Alaide, qual é o número que é o hexagrama? Vai no 29, quantos nomes tem? Abismo, obscuridade, treinar a passagem dos abismos, o abismal terrível. Pronto. Então aí, qual é a sua situação? Você vem para cá, tá certo? Para superar esses riscos, os abismos, as dificuldades. O que é abismo? É tudo aquilo que pode te jogar para baixo. E aí nós temos que aprender a voar. Talvez esse grama tem muita coisa a ver com dragão. No teu número tem alguma coisa de dragão? Não? Depois você dá uma olhada, porque na China o grande herói é o dragão. Tanto que quando é o ano do dragão, a maior festa é quando é o ano do dragão. Porque ele voa sob o abismo. O dragão ele é tão poderoso que ele voa, o dragão voa na China. E ele voa sob o abismo. Então, saber superar o abismo, saber superar os precipícios, os perigos. Né? Agora, leia o texto para ver o que está dizendo. A gente não pode se prender num título lá dentro, aquilo que eu estava explicando para a Mara. Também é muito importante analisar o ideograma, não só o hexagrama. O ideograma é aquela figurinha de como que é escrita no chinês. E a Alaide, ela faz o comentário. Analisa, ela vai dar as imagens do que significa. Analisa. Nesse caso, porque eu não sei se eu estou com o pensamento certo ou não, mas eu percebo que o Xing, ele tem uma questão de um ponto para desobstrução. Eu não sei se estou me fazendo claro. Não. Como se ele tirasse, vamos dizer assim, como se ele tirasse um nó. Sim, mas... Esse marco assim. Não, peraí. O tirar o nó é o objetivo de toda a revelação, né? Toda revelação boa é desatar os nós. Agora, o I Ching, quando ele te dá um macrociclo, dizendo, esse aqui é o seu karma principal. Veja, se ele é um macrocosmo, se ele é um hexagrama que anuncia dificuldade, bem dificuldade, mas é natural, né? Como se estivesse dizendo. A gente não fala assim, nossa, o fulano tem um karma pesado, não é assim que a gente fala? Pode ser que uma pessoa tenha um karma mais pesado do que o outro. Mas isso é para a atual encarnação. Nessa atual encarnação. E se você tem um karma mais pesado do que o da Ferrantes, nessa atual encarnação, é porque no seu caso, como Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém, é porque você tem força para carregar esse karma. Tá certo?
Você tem força. E você fala assim, nossa, mas tá pesado. Vinde a mim todos aqueles que se encontram aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vai buscar ajuda. Busca no Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Mas se Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém, esse é o peso que você tem capacidade de carregar. E esse é o peso que ela tem capacidade de carregar nesta vida. Não quer dizer que ela seja melhor que você por ter um karma mais leve e você um mais pesado. Tá? Talvez você só está carregando ele porque você tem condição. Olha o que Paulo carregou e olha o que nós carregamos. Então, isso é fruto da condição. Agora, a vida também, nessa coisa do karma, eu também não posso julgar assim. Como eu falei, puxa, o fulano tem um karma pesado, né? O que ele fez para estar passando assim? Não. Em termos de queda, todos nós fizemos a mesma coisa, todos nós temos a mesma culpa. Então, certa vez, Pilatos matou um grupo de revolucionários dentro do templo e sacrificou o corpo deles, o sangue, jogou no local em que jogava o sangue dos animais, do sacrifício dos animais, jogou o sangue daqueles revolucionários. E aquilo foi um escândalo para Israel, todo mundo fez, olha que coisa. Passado um tempo, nos muros de Jerusalém, os muros são tão grandes que as pessoas construíam suas casas, as pessoas mais necessitadas. Veio uma enchente, a enchente passou a água, ou uma fonte, ou um rio, qualquer coisa assim, passou debaixo daquela muralha, a muralha não resistiu, caiu, aquelas casas desabaram e um grupo de pessoas morreu, foram 18. E aí os judeus vieram procurar Jesus e falou assim, Jesus, o que é que eles fizeram? Esses que Pilatos mataram, que Pilatos matou no templo, e esses que foram soterrados com a queda do muro. Repare que uma é a situação que foi morto por um homem, o outro foi um dano da natureza. E eles vieram perguntar, o que eles passaram? Jesus disse assim, raça de víboras, quem vos autorizou a achar que vocês são melhores que eles? Saiba que com vocês poderá acontecer coisa igual ou pior. Então Jesus não admitiu isso. Mas parece, é só uma aparência na atual experiência que a gente está vivendo, kármica, que tem um que tem uma encarnação mais leve, mais tranquila. Ele pode estar numa encarnação de aprendizado, de descanso, de mais relaxamento, para depois ter grandes maremotos na vida dele em outra encarnação. Tá certo? E pode ser que você tenha uma maior dificuldade logo nessa. Mas veja, como ele não dá fardo pesado além das forças de ninguém, o universo é um número, está tudo matematicamente controlado, você só recebeu de teu direito e naquilo que você tem condição de vencer. E está vencendo, hein? Eu queria me preparar para terminar aqui e passar para o Felipe, para ele fazer a conclusão. Eu queria agradecer muito o carinho de vocês. Meu zap está aí. Dúvidas, a gente está à disposição. Na medida do possível, nós vamos revelando essas dúvidas, né? Eu tenho... Pode parar aí, Rui? Eu queria agradecer, que Deus abençoe a vocês.